The Cure vinha de uma sequência aí, uma trilogia, né? Sem ser o álbum anterior, os três... O álbum anterior fez parte... Não, o álbum anterior não fazia parte da trilogia, foi os anteriores ali, né? Que era uma trilogia da escuridão, podemos dizer assim, né? Gótico, aquele negócio meio new wave pra baixo, trevas, assim. E vem com uma pedrada, que é o Head on the Door, né? E, como eu falei ali no início, catapultou a banda, né? Já tinha o seu sucesso, já tinha a sua base de fãs, mas foi um disco que realmente aí fez a explosão da banda no mundo inteiro. É isso aí, Marcelo. Eu acho que pegando esse gancho aí, o que acontece? Ele vinha do álbum anterior, The Top, né? Que muitos consideram que poderia ter sido um álbum solo do Robert Smith, né? E ali ali já colocava algumas influências, né? Alguns dizem até algumas influências psicodélicas, né? Alguns outros ritmos em algumas faixas, né? Ele já estava, na verdade, buscando um álbum eclético com diferentes estilos, mas ali ele não conseguiu ainda empregar isso, na minha opinião e visão também. Por quê? Porque ainda ele não tinha formado uma banda, né, ideal como ele gostava de trabalhar, né? Ele vinha daquele, entre aspas, desmanche, né, daquele trio que tu citou, da trilogia gótica, né, que era o Savage Seconds, o Fate e o Pornography, né? E ali quando o Simon Gallup sai no final de 82, aí eles vão flertar com aquela onda, vamos dizer assim, synth pop, né? E aí, então, aquela questão de unidade, de banda e tal, o Robert teve que buscar depois, né? Ainda ele fez aquela participação lá no Silks Innovations, né? E aí ele começa a costurar isso no The Top, né? Conseguindo culminar nesse álbum grandioso, que é o The Head on the Door, e formar o quinteto clássico, né? Que é a chegada, o retorno do Simon Gallup, na verdade, o retorno do Paul Thompson, que participou lá no The Cure Embryonary, que era o Easy Cure, né? E a chegada do grande Boris Williams, né? O baterista, né? E aí sim, ali estava formado, então, né? O quinteto mágico que a gente costuma dizer, né? Que gravou os 4 álbuns sequenciais clássicos da banda, né? Então, assim, aí a gente, cara, vai discorrer um pouco as faixas, né? E entender um pouco mais o conceito do álbum, mas enfim, eu acho que tem que pontuar essa questão de ele conseguir encontrar a banda perfeita no momento das gravações do The Head on the Door. Fecha essa engrenagem um pouco antes deles entrar em estúdio, que eles conseguem fazer as pazes com o Simon Gallup, o Robert Smith, né? Porque o próprio Phil, que era o baixista, o Phil Thornley, ele acaba, enfim, tendo outros compromissos e outra visão de banda, de negócio, e ele opta por realmente não seguir com a banda, né? Essa é uma das versões que se tem, né? E aí, claro, aí abriu a porta pro Robert Smith, né? Fazer um meio de campo para ele chegar de novo no Simon Gallup, né? Ele já tinha vontade, na verdade, de ter chamado ele no The Top, mas ele acabou freando, né? Então, aí é formado, então, o time, né, que a gente cita aí, os cinco membros clássicos da banda, né, que veio tocar em 87, né, em Porto Alegre, né? Quem viu, né? Quem viu. Porto Alegre, né? Minas Gerais, acho São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na época. Então, é isso. E, bom, o baterista virou tecladista, né? O que era baterista, o Lau Tolhurst. Lau Tolhurst, sim. Ele era baterista e virou tecladista da banda, porque não perdeu lugar, enfim, né? Apesar de que eu acho que, assim, tipo, esse baterista que entrou o Boris, né? Ele tem, assim, uma pegada mais... Uma técnica mais elaborada, né? Do que o Lau tinha. Então, eu acho que... E como ele também era fã desde o começo das mesmas bandas, das mesmas... Se conhece desde os 5 anos, né? Então, eles tinham os mesmos gostos desde sempre, né? Então, eu acho que veio a calhar, assim, ter ido pro teclado, deu um certo charme, assim, um certo requinte pra banda, né? Saindo da bateria e indo pro teclado. E também questão da limitação dele técnica, né, o Brody? Mas se tu como baixista, tu sabe, tu tem essa questão da conversa direta com o baterista na sessão rítmica, né? Tu sabe que
já havia uma dificuldade do Simon Gallup com o Lowell Tolhurst, né? Porque ele era um cara técnico, limitado, né? Ele, vamos dizer assim, era um cara ferrinho, mas assim, até o Pornography é muito elogiado por muitos até hoje. Se tu escutar o Pornography, cara, tu vai escutar baterias tribais e tal. Era um cara que não comprometeu, tá? Mas ele não era um cara criativo como o Boris, é um cara que conseguia, né, fazer uma inversão, fazer alguma coisa que, vamos dizer assim, uau, porra, esse cara aqui tem potencial para algo mais, né? Então, o Robert Smith, eu acho que já via essa questão dele, né? E também combinou por ele também buscar um novo instrumento, né? Acho que também tem essa questão, né? Então, assim, não foi esse imposto, não, cara, sai da bateria. Não foi isso que aconteceu. Sim. Isso, e ele já estava indo para o caminho, assim, tipo, buscando os outros caminhos, né? Quando saiu o Simon Gallup, eles tiveram essa fase, né? Synth pop, né? Com as músicas Love Cats, The Walk, aquelas músicas que Let's Go to Bed. Então já tinha algumas músicas, né? Que eles flertaram naquele período de definições da banda, né? E aí, como eles viraram um duo, né, cara? Viraram Erasure, né? Por um tempo limitado, né? E aí ele acabou indo estudar, se aventurou. Claro, ele já tinha na época problemas com o alcoolismo, né, Brod? Então, recentemente que nós chegou esse livro aqui no Brasil, né? Que eu sei que também já está debulhando aí. Infelizmente, né, cara, ele é o cofundador da banda, mas já vinha com problemas sérios, né? E o processo criativo também do The Head on the Door, ele também já participa muito pouco, né? Ele já estava, como é que assim, já no auge quase do alcoolismo, né? Infelizmente. Né? Mas é um cara, claro, tem muita importância na banda, né? Não dá para... Tanto é que eu digo, a formação clássica é com ele, né? Não tem como... Claro, concordo, sim. E é um disco... Se pegar, assim, você fala, né, que ele começa a costurar isso já na época do The Top, né? E aí depois vem os próximos discos ali, o Kiss Me, Disintegration, enfim, né? Mas alguns álbuns, assim, foram importantes para essa formação desse novo som que o The Cure tá apresentando, né? Sair dessa foto, assim, ir para um lugar um pouco mais, não vou dizer assim, totalmente colorido, totalmente ensolarado, mas um pouco mais, né? Porque eles têm alguns discos na carreira que são assim, chega num determinado ponto, isso, depois eles voltam lá para uma fase mais escura, depois mais não sei o quê, tem isso aí. Mas alguns discos são importantes para essa construção, eu estava lendo aqui, e de bandas que eles já tinham convivido há muito tempo, assim, já tinham inclusive aberto e assistido quando eles eram mais novos. Por exemplo, o Mirror Moves do Psychedelic Furs, né? O This Year Model do Elvis Costello foi um disco muito importante para a construção desse The Head on the Door. O Low também foi um disco que eles ouviram bastante para fazer aqui. E é um disco de estreia do Stranglers, que acho que quando eles viram, antes de ter o Malice, que eles assistiram Stranglers, que é o disco Ratos Norvégicos, né? Então, se você pega isso, põe tudo nesse caldeirão aí, você consegue ter uma noção aí, claro. Às vezes o pessoal em casa não conhece todos esses discos, mas vale a pena, de repente, dar uma passada, procurar aí no streaming, dar uma olhadinha e depois ouvir o disco na íntegra, aí, o The Head on the Door, para entender todas as influências que tem ali, né?